O barroco no Brasil tem início no final do século XVIII. No país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. O barroco também possui linguagem dramática e racionalismo. Na literatura, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia, de Bento Teixeira. Na escultura e arquitetura, Aleijadinho foi, sem dúvida, um dos maiores artistas barrocos brasileiros. No período colonial que o barroco floresceu no Brasil, a capital Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro e com isso o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. Aliada à exploração de ouro, que passou a ser a principal atividade econômica desenvolvida, o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico. Com a queda das exportações de açúcar nordestina do mercado consumidor mundial, tem início o chamado Círculo de Ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser um grande foco, tendo em conta as jacidas encontrados no local. Foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar, com o Aleijadinho na escultura e na arquitetura e o mestre Ataíde na pintura. As principais características do barroco brasileiro são linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo, jogo de palavras, conceptismo, jogo de ideias. Os principais autores de obras escritas no Brasil são Bento Teixeira, nascido no Porto, em Portugal. Bento Teixeira é o autor da obra Prosopopeia, que inaugura o movimento do barroco literário no Brasil. Esse poema épico, com 94 estrofes, exalta a obra de Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Gregório de Matos. Nascido em Salvador, Gregório de Matos foi um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 700 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Parte de suas poesias ironizava diversos aspectos da sociedade e, por isso, ficou conhecido como Boca do Inferno. Nascido em Salvador, Manuel Botelho de Oliveira foi o primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco. De sua obra poética destaca-se Música do Parnaso. Frei Vicente de Salvador. Nascido próximo da capital baiana, o Frei Vicente de Salvador foi historiógrafo e o primeiro prosador do país. Teólogo de formação, estudou na Universidade de Coimbra e, de volta ao Brasil, exerceu os cargos de cônego, vigário e franciscano. De sua obra destacam-se História do Brasil e História da Custódia do Brasil. Frei Manuel da Santa Maria de Taparica. Nascido na Bahia, o Frei Manuel de Santa Maria de Taparica foi um frade franciscano. De sua poesia destacam-se as obras Eustáquios e Descrição da Ilha de Taparica. Em Minas Gerais, além do Aleijadinho, o outro grande nome da arte barroca mineira é o mestre Ataíde. É possível encontrar as obras de Aleijadinho em diversas cidades mineiras, tais como Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei, dentre outras. Ele ficou conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares e igrejas. Também espalhadas em diversas igrejas coloniais mineiras, encontram-se as pinturas de cores vibrantes do mestre Ataíde. O barroco no Brasil ocorreu entre 1601 e 1768 e sofreu influência das medidas da Contra-Reforma Católica, ocorrida na Europa. Suas principais características são o fusionismo, o culto ao contraste, o cultismo e o concetismo. Assim, as principais obras literárias desse estilo no Brasil são Propeias, de Bento Teixeira, e os sermões do padre Antônio Vieira, além da poesia de Gregório de Matos.
Já na arte, é possível apontar as obras do famoso escultor Aleijadinho, do pintor mestre Ataíde e do maestro Lobo de Mesquita. Na Europa, o Barroco surgiu no final do século XVI e perdurou até o século XVIII. Apesar de esse estilo ser de origem italiana, os principais autores europeus são os escritores espanhóis Luís de Góngora e Francisco de Quevedo, de onde provém os termos gongorismo, cultismo e quevedismo, conceptismo. É preciso destacar também os autores portugueses Francisco Rodrigues Lobo, Jerônimo Bala, Antônio José da Silva, Soror Mariana Alcoforado, entre outros. O Barroco no Brasil durou oficialmente de 1601 a 1768 e apresentou as seguintes características. Fusionismo é a combinação da visão medieval com a renascentista. Culto ao contraste, oposição de ideias. Antítese e paradoxo, figuras de oposição. Pessimismo, postura negativa diante da materialidade. Feísmo, obsessão por imagens desagradáveis. Rebuscamento, ornamentação excessiva da linguagem. Hipérbole, exagero. Sinestesia, apelo sensorial. Cultismo, jogo de palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, trocadilhos, figuras de linguagem hiperbáticos. O conceptismo ou quevedismo é o jogo de ideias, comparações e argumentações engenhosas. Morbidez, sentimento de culpa. Carpe diem, aproveitar o momento. Emprego da medida nova, versos decassílabos. As principais temáticas do Barroco são fragilidade humana, fugacidade do tempo, crítica à vaidade e contradições do amor.